Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Para quem não sabe, eu sou batizada nas Testemunhas de Jeová. Eu frequentei por alguns anos. Eu não me lembro certo, porque eu acredito que desde os meus 7, 8 anos eu frequentava a Testemunha de Jeová. E como eu era pequena, eu não lembro o tempo certo. Eu me batizei, se eu não me engano, acredito que foi com uns 12 anos. Eu não lembro, mas eu acredito que sim. Sempre tive tios e primas que iam nessa religião. Meu pai e minha mãe começaram a frequentar. E eu também, né? Claro. E eu lembro que depois desse tempo eu não tive mais festa de aniversário, né? Porque não se comemorava. Não comemorava mais as datas. E eu me batizei, minha mãe também se batizou. E a gente começou a frequentar o salão que era perto da casa perto da nossa casa, né? Tudo estava indo normal. Eu entro um pouquinho sobre como eu conheci meu marido, né, gente? Que no outro vídeo eu falei que eu conheci meu marido na academia. Nesse tempo eu ia no salão, né, na Testemunha de Jeová, e eu conheci ele. Eu acho que demorou mais ou menos um ano para mim aceitar namorar com ele, né? E eu acabei aceitando. E ele não era da mesma religião que eu, né? No caso. Então ficou um pouquinho complicado, porque pra quem não sabe, você não pode ter um relacionamento com quem é de fora. Ou seja, ou de fora, ou de outra religião. Só que aí eu comecei a namorar. Só que eu não comecei a namorar escondido não, gente. Porque eu sabia que não podia, né? Aí eu e minha mãe fomos avisar, né? Falar que eu tinha começado a namorar, e o rapaz não era dali. Aí o que aconteceu? Eu fui chamada na sala B. Para quem não conhece, lá é tipo uma sala que tem reuniões, que é tipo quando chamam você para conversar, dar algum conselho, alguma coisa do tipo, né? E eu fui chamada lá. Minha mãe também foi junto comigo, né? E foi bem assim, gente, foi um pouco complicado, porque eles leram vários textos da Bíblia para mim, me faziam ler os textos da Bíblia. Eu lembro disso até hoje. Isso eu tinha meus 16 anos. Eu já estava com os meus 16 anos, porque eu conheci o meu futuro marido com 15. Só que assim, eu não comecei a namorar com ele logo de cara, né? Aí era com 16 anos. Eles liam os textos, me faziam ler. E depois que me faziam ler, falava, você vai continuar namorando? E eu sempre firme que sim. Falavam que eu não amava Deus, que eu lembro disso como se fosse hoje. Que eu não amava meus pais. E que o meu marido, hoje em dia, só estava comigo, interessado em outras coisas. E quando ele conseguisse, ele ia dar o pé na minha bunda. Gente, com essas palavras. Minha mãe junto, né? E eu sempre firme, lia os textos, escutava os conselhos e falava, não, eu vou continuar namorando com ele. E eles falaram pra mim que até assim, se eu tava procurando um relacionamento, porque eu não procurei ali dentro do salão. Mas, gente, eu não estava procurando. Eu cheguei a gostar de alguns rapazes do salão, não vou mentir. Cheguei a gostar, nunca tive relacionamento com ninguém, fora meu marido. Mas cheguei a gostar, sim. Mas quando eu conheci ele, o tempo que ele foi insistindo, eu me apaixonei, lógico, né? E eu não ia terminar meu relacionamento. E eu escutei eles falando, faziam ler textos, e eu simplesmente li e falava, eu vou continuar namorando sim. Aí eles falavam, mas você não gosta da sua mãe, você não gosta do seu pai? Eu falei, gosto, mas eu vou continuar namorando. Tá. Gente, nisso inventaram vários boatos. Outras pessoas falaram que eu estava em outra religião com ele, sendo que era tudo mentira. O único lugar que eu ia era academia, no caso, né, que tinham pessoas que eram testemunhas de Jeová que iam na academia. E eles até chegaram a falar pra mim que academia não era coisa de pessoas de direita estar frequentando, né? Sendo que um dos anciãos, né, que não é pastor que fala, ancião frequentava a academia, né? Tá, a gente foi indo, eu fui chamada pela segunda vez. Eu e minha mãe, de novo, mas a gente sentou lá em cima, no caso, né? E foi falando toda a mesma coisa, eu li vários textos, pegaram bem pesado,
falaram que... Aí eles falaram pra minha mãe que minha mãe teria que me expulsar de casa. Aí pronto, né? Aí minha mãe falou que não ia fazer isso. E eles chegaram a falar, mas então por que a senhora nos veio falar que ela está namorando? A gente veio simplesmente comunicar que eu, no caso, estava namorando um rapaz de fora do salão. Minha mãe não foi falar para eles, como que eu posso dizer, intervir e aconselhar minha mãe o que fazer. Vieram falar para minha mãe, para ela me expulsar de casa, gente, imagina. Minha mãe ficou totalmente abismada com isso, né? Meu pai já não era batizado, minha mãe e eu sim, mas meu pai não. Meu pai já não gostava muito, pois aí foi o fim da picada para ele. Minha mãe falou que não, e eu também continuei falando que não ia terminar o meu namoro, né? Não ia terminar. Tá. Desse dia em diante, gente, eu não fui. Passou a primeira reunião que teve depois disso, eu não fui. E minha amiga foi, que eu tinha uma amiga, muita amiga, que hoje eu já não tenho muito contato com ela. Aí ela veio falar pra mim que eles fizeram um discurso. Não me falaram meu nome, né, gente? Mas não precisou falar. E eu não fui nesse dia. Ainda bem. Eles fizeram um discurso falando que tinha uma pessoa ali do salão, que tava começando a namorar com uma pessoa de fora, e não sei o quê, dando aquele sermão, só que graças a Deus eu não estava lá para ouvir. O que aconteceu, gente? Desde então a gente não quis ir mais pra lá. Eu me afastei, eu e minha mãe não chegamos a ser desassociadas. Por quê? Porque a gente não continuou. Agora, se a gente tivesse continuado frequentando, a gente sim seria desassociada. Mas a gente não foi mais. Chegou aí vários anciãos em casa, os que conversaram comigo, chegou aí pedir desculpa pela maneira que falou, que disse que a gente interpretou errado, mas a gente não interpretou errado e não fomos mais. Até um tempo atrás, eles continuou indo, né, lá na casa da minha mãe, há anos, né, gente? Anos atrás. E eu continuei namorando com meu marido. E eu tô com ele até hoje, tenho um filhinho. E eles falaram muito que meu marido só estava interessado em outras coisas comigo. E eu sou sincera, gente. Eu acho assim, hoje em dia, não tem como você saber. Aquela pessoa de tal religião é uma pessoa boa. É um marido bom. Eu, depois que saí de lá, fiquei sabendo de uns rapazes que estavam lá, que chegou a ficar com meninas só por ficar e dar um pé na bunda. Gente, e eu penso assim, lógico que tem gente, é minha opinião, gente, cada um tem a sua opinião formada. Eu acredito que não é porque a pessoa é de respectiva igreja, que ela é uma pessoa boa e que aquela pessoa, como alguns falam, mundanos, que tem esse tipo de palavras, são pessoas ruins. Não necessariamente é assim. A gente conhece muita gente que é da igreja e que é uma pessoa boa, como pessoas que não são e têm a presença de Deus, mesmo não indo na igreja. Então, eu não acredito necessariamente que seja assim, gente. Eu e minha mãe não frequentamos. Então, gente, é isso que eu penso. Isso não quer dizer nada. Tô com meu marido até hoje. Já vamos fazer 14 anos juntos. No total, 10 anos de casado, você entendeu? E não me arrependi da minha escolha, você entendeu? E minha mãe hoje, ela já era antigamente católica, né? Hoje ela voltou para católica, minha mãe e meu pai. E eu, para falar a verdade para vocês, eu não, já cheguei aí, às vezes se eu estiver lá na minha mãe, eu até vou na católica, mas eu gosto muito da igreja evangélica. Eu já fui em várias igrejas evangélicas. Também já fui na Nazareno, que é a que eu gosto demais, demais. Eu não vou mentir para vocês, falar que eu vou direto, que eu não vou. Mas eu gosto muito, e sempre que eu posso, eu tô indo nas igrejas evangélicas e levo o Miguelzinho, e eu gosto muito, muito, muito. Hoje, eu nunca mais fui na Testemunha de Jeová. Mas se hoje eu quisesse voltar para lá, eu seria desassociada por aquilo que eu fiz naquele tempo, você entendeu? Como eu simplesmente parei de ir, não voltei. Não, eles não me desassociaram, mas se eu voltasse hoje para lá, eu seria desassociada, no caso, né? Então, gente, esse foi meu vídeo, né? Falando a respeito desse período, desses anos que eu passei lá. E foi uma época difícil, né? Justamente nessa época que eu comecei a namorar eles. E foi pouco tempo, gente. Eu acho que isso aí eu acho que não chegou a ficar nem um mês frequentando depois que eu comecei a namorar com meu marido. Porque era muita pressão, sabe?
Mesmo que a gente continuasse, toda vez que eu ia chamada na sala B, eu era muito pressionada. Eram pessoas inventando coisas, eram boatos, eram coisas demais. Aí a gente acabou saindo. Eu estou casada, com filho. Eles, quando ainda vê, ainda cumprimenta, conversa, e é o que eu falo para vocês. Eu gostei muito do tempo que eu frequentei lá, não vou mentir, gostei. Mas quando eu saí, meus olhos se abriram, né? E hoje eu tenho aquilo na cabeça que eu acho que não existe uma religião certa. Placa de igreja não leva ninguém para o céu. O que vale mesmo é o coração, a sua atitude. E também não quer dizer que você ficar socado dentro de uma igreja, porque a igreja somos nós. E onde dois ou mais pessoas estiverem, Deus vai estar. Então eu acredito que vai muito da pessoa. A gente tem pessoa que é tão iluminada, você sente o Espírito Santo da pessoa, e a pessoa às vezes nem frequenta, ou às vezes a pessoa não tem aquela coisa de frequentar. Como também tem pessoas que dentro da igreja é uma coisa, fora não olham nem a sua cara. O que são bons para eles são somente aquelas pessoas que estão ali dentro. Tem muita gente assim também, como também tem muita gente boa, lógico que tem. Mas o que eu não acho certo é generalizar e acreditar que só é bom quem tá ali dentro, porque não é, gente. A gente não conhece ninguém na realidade, né? E quem sabe mesmo de tudo é só Deus. Deus sabe o que vai ser, quem que vai ser e como vai ser, não é verdade? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vim contar um pouquinho, né? E deixa o seu like se você gostou. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.